Esse momento da nossa aula vai ser um momento em que eu quero fazer o teu cabeção fumaçar. Nós vamos construir a noção de produtos notáveis a partir de agora, tá? Eu quero que você perceba que as estruturas, nós já vimos as três estruturas. Só que aqui nós vamos aprender os pormenores de uma estrutura de produto notável, trabalhando com termos numéricos e algébricos, que vão lhe ajudar a construir uma noção mais clara de produtos notáveis quando você estiver trabalhando com questões monstruosas. Nosso objetivo é ser treinado no mais alto nível. Então, presta atenção nessa parada aqui. Vou colocar algumas situações, eu quero que você preste atenção nessa videoaula e depois tente raciocinar em torno dos exercícios que vão aparecer. Vou até colocar o óculos aqui, mano, porque essa parada vai ser malucona. Vamos lá, vamos supor, essa aula vai ser totalmente livre a partir de agora. Vamos supor que você tem aqui, ó, raiz quadrada de 16. Ih, começou fácil. Eu sei que isso é 4, professor. Eu sei que você sabe que isso é 4. Mas a gente vai pegar uma definição aqui do porquê que raiz quadrada de 16 é 4 e a gente vai utilizar essa definição para os termos algébricos depois. Nós podemos representar raiz de 16 como raiz de 4 elevado ao quadrado. E eu poderia fazer isso daqui, ó. Quanto é 2 dividido por esse índice 2 aqui? Ele não aparece, mas tem um índice 2 bem aqui. Quanto seria isso? Teria o 4. 2 dividido por 2, isso daqui é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 4 elevado a 1 vai ser 4. Está aqui a explicação. Isso vai acontecer para outros elementos também. Como assim, Tiago? Dá uma olhada nisso daqui. Ó. Se eu tivesse, por exemplo, raiz quadrada de... Deixa eu colocar um número... 2, 2, 4. Vamos colocar aqui 64. Vamos colocar 64. Como é que eu poderia trabalhar com esse cara aqui? Eu poderia fazer uma fatoração. Deixa eu fazer aqui o meu 64 fatorado. Calma, que não te preocupa, que a gente não vai ter que fatorar nada aqui não, tá? Tem coisas que a gente vai ter que fazer direto. Por exemplo, raiz quadrada de 64 é 8. Mas eu quero que você perceba o seguinte, ó. 64, eu vou fatorar, vai dar 2. Isso daqui vai dar 32, que vai dar 2, que vai dar 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ok? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. Isso daqui vem para dentro da minha raiz. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a sexta. É a mesma coisa. Nós tínhamos aqui o nosso expoente 2. Olha o que aconteceria se eu fosse reorganizar. Esse 2 da base sai. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Quanto é 2 elevado à terceira? 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E quanto é a raiz quadrada de 64? 8. Opa, pera. Eu dividi o meu expoente aqui pelo índice. Você dividiu uma propriedade da radiciação e da potência. Você chega no oitavo e no nono tendo que saber isso daqui, claro. Eu não lembro que eu comi há 3 dias atrás, então você provavelmente não lembrava que tinha essa propriedade. É só dividir o expoente pelo índice, 2 especificamente? Sim, é só isso. Por quê? Vamos continuar construindo nosso conceito, nossa noção de produtos notáveis a partir de agora, porque produtos notáveis é coisa algébrica, aqui é numérico por enquanto, né? Vamos lá, eu quero treinar a tua cabeça. Entendeu isso? Que tu só vai ter que dividir esse cara por 2? É só isso. Se eu tivesse raiz quadrada de 5 elevado à oitava, eu não vou resolver, vou só organizar. Isso seria a mesma coisa que 5 elevado à quarta. É 8 dividido por 2. Deixa quietinho aqui. Se eu tivesse raiz quadrada de x elevado à décima, quanto tu acha que é? Tu já sacou. Eu sei que tu sacou que é 10 dividido por 2. X elevado à quinta. Caraca, eu não sabia tirar raiz quadrada de termos algébricos, agora eu sei. Cabeção. Pá! Vamos lá. Raiz quadrada de 25. Não precisa fazer isso. É 5. Deixa quieto aqui. Não precisa transformar para potência nem nada. É 5. Raiz quadrada de x a vigésima. Vamos colocar assim. Pera, eu sei que eu tenho que dividir por 2, então é x elevado à décima. Excelente! Olha a noção de produto notável que tu vai ter agora, papai. Curte só. Se eu tivesse raiz quadrada de 25, x a vigésima. Pera, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de x a vigésima é x elevado à décima, porque é só dividir o expoente. Acabou a tua noção, a tua primeira noção. Tá aqui, tu encontrou. Coloca mais, Thiago. Coloco, sim. Raiz quadrada de 36, y elevado à oitava. Pera, 36, raiz quadrada é 6. Y à oitava. É só dividir o expoente por 2. Meu Deus do céu. Como é que eu não sabia disso? Como é que eu não sabia disso? Agora tá sabendo, mano. Só aplica essa parada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó,
raiz quadrada de 100, x elevado à oitava, y elevado à sexta. Eu não coloquei nenhum exemplo, por enquanto, parecido com isso. Mas eu acredito que tu já tem noção de que isso daqui vai ficar... Opa, eu acredito que tu já resolveu mentalmente, mas tu já sabe que isso é 10x à quarta, y à terceira. É só dividir os expoentes da letra por 2. Acabou, é só isso, é só isso, é só isso. E o número, tu tira a raiz normal, tira a raiz quadrada normal. Isso é uma das primeiras noções que nós precisamos. Vamos dificultar um pouquinho? Quanto seria, deixa eu botar para cá assim, ó, a gente já tem a noção aqui. Quanto seria a raiz quadrada de 4 sobre 9? Quando tu tem uma raiz quadrada de fração, tanto de cima como de baixo vão ser submetidos a essa raiz. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. E se eu evoluísse isso para 4 sobre 9, x à décima, y à oitava? A mesma coisa continua acontecendo. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9 é 3. O x é só dividir o expoente por 2, vai dar x elevado à quinta. E o y é só dividir o expoente por 2. 8 dividido por 2, 4. E isso daqui seria a nossa resposta. Meu Deus, eu estou entendendo isso, professor. Tu está entendendo porque não é difícil. É só um comportamento. Essa parada é um comportamento numérico. Deixa quietinho aqui por enquanto, tá bom? Vamos evoluir. Isso daqui é a noção de raiz quadrada. Vamos pegar agora uma propriedade da potência. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, 3 elevado ao quadrado. Isso daqui vai dar 9. Ok. Se eu tivesse x elevado ao quadrado, isso daqui vai dar x ao quadrado. Mesma situação. Se eu tivesse x elevado ao quadrado elevado à terceira, essa propriedade aqui indica que você vai ter que multiplicar os expoentes. Então, isso daqui vai ficar x, 2 vezes 3, 6. É só isso. Vamos fazer com outras letras. Y elevado à décima elevado ao quadrado. O que acontece se essa estrutura aparecer? Multiplica os expoentes. 10 vezes 2, 20. Seria isso daqui o resultado final. Tá. E se eu tivesse duas letras? Se eu tivesse o x ao quadrado e o y à décima elevado ao quadrado, por exemplo. Tá, eu peguei o x ao quadrado aqui, mas não é o mesmo exemplo, tá, gente? Como é que ficaria essa parada? Todos eles teriam o expoente sendo multiplicados por 2. É uma propriedade da potência. Ficaria x, 2 vezes 2, 4. Y, 10 vezes 2, 20. É só isso. Vamos fazer mais um exemplo. Se eu tivesse assim, ó, x elevado a 3, y elevado a 4, z elevado a 5. Pega o z aí, ó. Z elevado a 5 elevado ao quadrado. Qual seria o resultado disso de forma algébrica? Espera aí. A letra eu vou só multiplicar os expoentes, então. Vai ficar x, y, z. Vamos colocar aqui os nossos expoentes. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. Esse seria o resultado. Mas a gente pode evoluir um pouquinho mais. A gente já sabe que das letras é só multiplicar os expoentes. E se eu tivesse isso daqui, ó, 5x à terceira, y à quarta, elevado ao quadrado. Coloca na tua cabeça o seguinte, número, tu eleva a potência normal. É o caso do 5 ao quadrado, 25. Letra, tu multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2, 8. Esse seria o resultado. Vamos fazer mais um exemplo. 3x à quinta, y à terceira, elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Esse x é só multiplicar os expoentes, 2 vezes 5, 10. E esse y é só multiplicar os expoentes, 2 vezes 3, 6. Acabou. E se tivesse fração? Vamos colocar a fração aqui nesta parada. Tu tem 4 sobre 5, x à quinta, y à décima, isso tudo elevado ao quadrado. Meu Deus do céu, estou entendendo isso, eu não acredito. Lá na raiz, quando tu tinha uma raiz de fração, tanto o numerador quanto o denominador era submetido a essa raiz. Aqui é o mesmo esquema. 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 5 elevado ao quadrado é 25. 5 vezes 5 é 25. E o x? É só multiplicar os expoentes, tanto do x como do y. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Acabou a tua questão. Se a fração der para simplificar, simplifica, mas
estrutura apenas a estrutura. Tá dando para entender? Se tu tá conseguindo entender, cara, dá um comentário aí embaixo, por favor, bicho, ajuda a divulgar esse canal, ajuda a movimentar essa parada aqui, mano. Vamos fazer mais uma. Vamos botar aqui, ó. Se tu tivesse 3x ao quadrado sobre 5y à quinta elevado ao quadrado. Bom, número tira a potência normal, letra multiplica os expoentes. 3 ao quadrado é igual a 9. X, esse x aqui no caso, vai ficar 2 vezes 2, 4. Vamos ver aqui embaixo agora. 5 ao quadrado é 25. E esse y à quinta vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10, e isso daqui é o nosso resultado. Em alguns momentos, para quem já manja disso daqui, vai ter situações que a gente vai conseguir simplificar as letras dos termos algébricos numa fração. Nessa sequência de videoaulas, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer essa simplificação, porque nós queremos entender o comportamento. Então, se der para simplificar, beleza, mas nós não queremos simplificar ainda, tá? Nós vamos evoluir o conceito de produtos notáveis. Por que que eu dei essa aula aqui? Você vai entender na próxima videoaula por que que a gente aprendeu esses comportamentos aqui das nossas noções de produtos notáveis, tá? Então, assim, ó, tu entendeu isso daqui agora, abriu tua mente para muitos cálculos, você vai entender os próximos movimentos, as próximas questões que nós vamos fazer a partir de agora. Ei, se tu não sabia dessas paradas aqui, bicho, agora tu tá sabendo. Vamos botar para cima, tá bom, gente?